Olá, professor Alexandre Evangelista, e eu sei que você estava com saudades, mas eu estava de férias. Descansei a cabeça, mas fiz alguns vídeos muito bacanas, e eu quero mostrar agora a sequência deles de volta para você que me acompanha. Então vamos lá, sem choro nem vela. O tema de hoje é: o agachamento e suas variações são bacanas para gerar hipertrofia enquanto ativam o core? Então, na verdade, a pergunta é: eu sei que o agachamento é um exercício excelente para hipertrofia, eu sei que o agachamento é um exercício fantástico para hipertrofia, só que será que ao fazer o agachamento eu consigo matar dois coelhos com uma paulada só? Como assim? Será que eu consigo gerar bons níveis de força e hipertrofia? Isso já está bem consolidado na literatura. Só que a pergunta que se faz é: será que ao mesmo tempo que eu gero hipertrofia e força, eu consigo ativar os músculos do core? Eu consigo fortalecer a região central do corpo? Vamos ver. Esse foi o estudo que Asp e Swimpon fizeram. Eles analisaram então a ativação muscular do back squat, então o agachamento tradicional, com overhead squat. O que é o overhead squat? Aquele agachamento que você faz com o peso, com a barra acima da linha dos ombros o tempo inteiro, mantendo a barra acima da linha dos ombros. Eu vou mostrar as fotos, vai ficar claro. Então qual foi a metodologia? Eles pegaram 14 indivíduos e compararam a ativação muscular dos músculos do core, olha que interessante, né? E vários outros músculos aí. Vamos ver. Essa ativação foi comparada em cargas a 60%, 75% e 90% de MRM. Eles realizaram 3 repetições em cada uma dessas condições de intensidade. Eles analisaram deltóide anterior, reto abdominal, oblíquo externo, eretor da espinha, glúteo máximo, vasto lateral, bíceps femoral, gastrocnemo lateral. É isso aí. Só que eu separei os principais grupamentos. Eu separei os grupamentos do core, que é o que me interessa para ver a ativação. Então vamos lá. Está aqui o back squat, como vocês podem ver, esse é o agachamento tradicional, e esse é o overhead squat. Então, moral da história, são exercícios complexos, exercícios que não é todo indivíduo consegue fazer, às vezes até indivíduos que já treinam têm dificuldade para fazer esse exercício, principalmente o overhead squat, que é um exercício bem difícil de fazer para manter o equilíbrio. Então, o que se aconselha aí? Cuidado quando você for aplicar, cuidado com o nível do seu aluno, do seu praticante, aí, do seu cliente, ok? Que não são todos que conseguem fazer. Pois bem, aqui você já tem uma figura muito interessante. Vamos lá. Primeira coisa, eles analisaram o que pega mais, o reto abdominal, o oblíquo externo ou o eretor da espinha aí, o que trabalha mais. E eles compararam, olha só, BS90, OS90, o que é isso? BS90, OS90. BS90 é o back squat, OS90, o overhead squat. E eles compararam, olha que interessante, FP, a prancha ventral, SP, a prancha lateral, SJK, o canivete, na bola suíça, e o SLU, sentar e levantar com as pernas estendidas, aquele que você deita, totalmente deitado, e só sobe e volta o tronco mantendo as pernas estendidas aí. É um abdominal reto diferente. E eles quiseram comparar qual ou quais desses exercícios que ativam mais reto abdominal, oblíquo externo e o eretor da espinha. Então você tem aqui, ó, a primeira barra, a barra escurinha, é o reto abdominal, a ativação, a barra cinza clara é o oblíquo externo e a barra cinza escura é o eretor da espinha. Então, olha que interessante, pessoal. Olha só. Vamos lá para FP. O que é FP? FP é a prancha ventral. Com exceção do reto abdominal, que a prancha ventral parece que pega mais o reto abdominal do que o back squat ou overhead squat, parece que o oblíquo externo ele é menos ativado na prancha ventral, assim também como o eretor da espinha, muito menos ativado na prancha ventral do que ele é ativado nos agachamentos. Então olha que interessante. E parece que essa tendência, ela se repete, ela se reproduz para os demais exercícios que teoricamente deveriam trabalhar o core. Então olha que interessante. Parece que de forma geral, parece que os agachamentos ativam mais os músculos do core, pelo menos aí o oblíquo e o eretor da espinha, né, nesse caso que foram analisados, do que os exercícios tradicionais de prancha. E aqui vale lembrar, tá um adendo para a gente não ser injusto também. Os exercícios aqui que eles analisaram, eles foram feitos a 90% de MRM, então com altas cargas, ok? E essas altas cargas parece que ativam mais a musculatura do core do que os exercícios de core propriamente dito. Isso não quer dizer que esses exercícios sejam ruins, não é isso. Mas até aqui parece que os exercícios de agachamento eles são bacanas para ativar o core, sim. Porque tem gente que fala que não. Parece que eles são interessantes, sim. A questão é, o seu aluno tem a técnica necessária para realizá-los? Eu acho que a questão da discussão é mais ou menos por aí, ok? Agora tem uma outra figura que eu vou mostrar, tem um monte de número, mas é fácil de entender. Sigam-me os bons, vamos lá. Então você tem aqui carga a 60%, 3 repetições. Carga a 75%, 3 repetições. E carga a 90%, 3 repetições, ok? AD, deltoide anterior, RA, reto abdominal, EO, oblíquo externo, e esse, eretor da espinha.
Back squat, fase excêntrica, fase concêntrica. Overhead squat, fase excêntrica, fase concêntrica. E aí você tem as duas cruzinhas aqui. É diferente da correção da condição correspondente. Então, quando aparece duas cruzinhas aqui, quer dizer que elas são diferentes de outra condição. Já vai ficar claro quando aparecer os quadradinhos aí. Então, vamos lá, ó. Pum! Primeiro quadradinho. Parece, quando você compara o back squat com o overhead squat, parece que o overhead squat em relação ao deltoide anterior, isso é óbvio, né? Com a barra para cima, ele ativa muito mais o deltoide anterior, tanto na fase excêntrica quanto concêntrica do overhead squat, do que do back squat. Então, isso é meio óbvio, né? Pelo próprio movimento. Pum! Segundo, olha que interessante. Então, o reto abdominal e o oblíquo externo, ele é mais ativado na fase excêntrica no overhead squat do que na fase excêntrica do back squat. Legal também. Olha agora o eretor da espinha aí. Aí parece que a coisa se inverte, né? Parece que o back squat, ele ativa mais o eretor da espinha do que o overhead squat, tanto na fase excêntrica quanto na fase concêntrica. Isso a 60% de 3 RMs aí, ok? Agora vamos dar uma olhadinha, 75% de 3 RMs. Olha que bacana. E aí parece que aquela análise do deltoide anterior se mantém, é claro, isso vai se manter para os três, já pode ter visto aí na tabela. Porque, claro, você faz o overhead com a barra aqui em cima, então isso é meio óbvio. Mas quando nós falamos em reto abdominal e oblíquo externo, a fase excêntrica do overhead squat ativa mais essas musculaturas do que o back squat. Então parece que é uma tendência, né? Parece que o que a gente viu em relação à carga 60%, ela se repete a 75%, inclusive por eretor aqui da espinha, né? Então tá aí, bonitinho, fase excêntrica e concêntrica. Olha que interessante. E é claro, a 90%, você tem, parece aí, uma repetição desses dados em relação a todos os músculos analisados, com a única exceção que se faz aqui a 90%. Opa, uma única exceção que se faz a 90%. Parece que a fase concêntrica, ela ativa mais o eretor da espinha aqui, a 90% quando comparado ao overhead squat. Então, os resultados muito parecidos, parece que os dois exercícios são bacanas, é claro que eles trabalham aí porções diferentes do core, então recomendo que você prescreva os dois para os seus alunos, desde que eles tenham condições de fazer isso, ok? Então, tem aqui, os resultados do estudo não suportam a hipótese de que o overhead squat provê um grande estímulo, um estímulo substancial aí, para desenvolver a musculatura do core comparado com o back squat. Então veja, não é? Os resultados aí são bacanas. Lembre-se que eu falei, dá para usar os dois, eu acho que é interessante usar os dois, mas seria erro eu pensar que o overhead squat, por ser um exercício de maior dificuldade, seria erro eu pensar que ele ativa mais o core, não é? Do que o squat. Então, o squat ou o squat, eles são fantásticos para trabalhar o core. O agachamento tradicional ainda é um excelente exercício para ativar a musculatura do core. E aí, quando você compara o agachamento ou sua variação com a barra para cima, esses dois exercícios são bacanas e levam vantagens em relação aos demais exercícios que teoricamente são para o core. Agora, quando você separa o agachamento tradicional com o overhead squat, o agachamento tradicional ele leva certa vantagem em alguns músculos do core quando comparado com o overhead squat. E aí veja, não estou dizendo que um exercício aí, ele necessariamente ele deva aí eliminar o outro. Você pode usar os dois na sua sessão de treino, como eu já disse aqui, ok? E você também não deve aí menosprezar os exercícios do core. O que você pode fazer é continuar fazendo exercício do core, de repente aí como parte do aquecimento, ou mesmo aí no primeiro momento a sua parte principal da sessão, para depois fazer exercícios mais complexos que envolvam carga e ativem o core, ok? Então, mais uma vez eu queria agradecer, mais uma vez deixo meus contatos, eu quero agradecer de coração os inbox que eu recebi, os e-mails que eu recebi essa semana, foi uma loucura, lotou minha caixa, muita gente me perguntando, pô Alexandre, por que você parou de fazer os vídeos, abandonou o canal? Não abandonei, eu estava de férias, tive um problema aí pessoal também, mas já resolvi, tá tudo certo, e os vídeos estão aí.
Quero que você também acesse www.hipertrofiatotal.com.br para receber mais material gratuito de qualidade, informação bacana aí na sua caixa de e-mail, ok? Depois confirma lá seu e-mail para não pensar que você é um robô, e aí eu vou te enviar aí o material para você curtir, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.